Que nesta noite Jesus nos abençoe, nos dê força, nos dê tudo aquilo que nós viemos buscar nesta casa, e por misericórdia dele, de Jesus, nós possamos receber e sair daqui mais aliviados, mais tranquilos, que tenhamos uma boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos e buscar nessa fonte inesgotável de luz todo o recurso que aqui viemos buscar. Ó Pai de infinita bondade, que a vossa luz nos cubra, nos transforme nesta noite, nos trazendo o equilíbrio, tanto físico quanto mental, que possamos reformar e renovar as nossas energias, fortalecendo a nossa fé, e principalmente nos transformando em pessoas melhores, fazendo a nossa reforma íntima, que tenhamos mais calma, mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, diante do momento em que estamos vivendo. Que todos possam sair deste lar transformados, que seja afastado toda e qualquer influência contrária ao bem e à caridade. Que a luz do Divino Mestre toque o nosso coração e a nossa mente, nos dando mais sabedoria, a paz que tanto precisamos. E assim, Jesus, agradecidos aqui estamos pela espiritualidade amiga que sempre esteve nos fornecendo as energias, nos intuindo, nos inspirando, nos dando a proteção. Que continuemos firmes neste propósito de mudarmos interiormente, buscando os ensinamentos de Jesus e colocando-os em prática. E assim, iniciamos nessa noite esta reunião que possa nos transformar a cada dia em pessoas melhores. E que a paz do Mestre Jesus esteja presente no coração de cada um. Então, meus amigos, nós temos aqui hoje a presença do nosso companheiro Eurípides Veloso. Ele é coordenador da área de memória do Movimento Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás. Espírita que veio de Minas, né? Espírita que veio de Minas, da escola do nosso querido Chico Xavier, trabalhador do movimento espírita, orador, vai estar conosco aqui, nos apresentando na sua palestra 3 obras importantes. Ele vai detalhar cada uma, ele vai dizer de cada uma aqui. Então, para a gente ganhar tempo, para a gente aproveitar essa experiência muito boa que ele tem trazido para nós, nos informando a respeito do trabalho que é realizado nas cidades, nas capitais, nos lugares, a respeito da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, nós vamos passar a palavra, então, ao nosso companheiro Eurípides Veloso. Muito boa noite. Eu quero trazer um agradecimento especial à casa, à Valéria, ao Fábio, pela fraternidade, pela forma atenciosa com que nos trata. Agradecer também a Valdirene, embora ela não esteja presente, pelo trabalho que demandou em todo o esforço dela na divulgação desse dia, do lançamento destes livros.
Inicialmente, nos voltamos aos amigos espirituais. Rogamos a eles que nos inspire e que possamos deixar alguma coisa no coração de vocês, na expectativa de que aquilo que viemos fazer aqui possa ser útil. Desde já agradecendo pela vibração, pela forma acolhedora com que vocês passam a me ouvir nesse instante. O tema de hoje, o Evangelho na periferia. Alguém de vocês poderia ter pensado assim: mas por que na periferia? O Evangelho não é de todos? Essa resposta ainda não é a mais completa. Porque quando a gente fala o Evangelho é de todos, essa locução verbal quer determinar de todos os viventes na Terra, de todas as pessoas. Mas o Evangelho é universal. E achei interessante quando eu aprendi com Leon Denis que esse Evangelho, que foi escrito aqui na Terra, quando Levi questionou o mestre, porque os judeus tinham a Torá, e Jesus lhe respondeu, na primeira menção que houve nos testamentos, na Bíblia, a respeito da formatação do Evangelho. E eu aprendi com Leon Denis que é esse mesmo Evangelho, a mesma pedagogia de Jesus deixada aqui na Terra, é a mesma válida até mesmo lá para os mundos divinos. Havendo, naturalmente, nesse perpassar de mundos, até chegarmos aos mundos divinos, adaptações que vão fluindo nessa evolução perene. E é interessante, então, imaginarmos o que será mesmo, o que é mesmo uma virtude. Porque um dia nós ouvimos de um mentor espiritual, quando eu estava me achando, pensando que eu estava amando muito as criaturas assistidas na periferia. E ele nos disse, mas o irmão ainda não sabe o que é o amor. Não damos conta de imaginar. Quando nós tentamos nos projetar em torno do amor, esse possível aqui na Terra, que nós somos capazes de imaginar, já é algo tão sublime. Agora imaginemos o que é o amor que continua. Os ensinos de Jesus são válidos, os ensinos são universais. Então o Evangelho é universal, mas há um detalhe interessante a se observar, porque Jesus, na verdade, buscou a periferia. É algo interessante para imaginarmos, para entendermos. Por que Jesus buscou a periferia? Ele poderia ter buscado os homens da lei, os doutores da lei. Ele poderia ter se envolvido nas perspectivas de deixar o seu evangelho com os homens do sinédrio, mas ele assim não o fez. Jesus preferiu buscar a periferia. Então é interessante essa perspectiva nossa de buscarmos. Então é interessante buscarmos compreender isso, porque isso está descrito em todo um livro, numa perspectiva diferente, para que nós possamos entender, então, o significado da periferia para cada um de nós. Jesus chegava mesmo a dizer que era ali, naqueles corações simples, que ele encontrava a possibilidade de desenvolver toda a sua pedagogia, todos os seus ensinamentos. As coisas da evolução só se restabelecem ou se estabelecem quando apanha algum coração. O bem é assim. E só naqueles corações ali da periferia, a gente simples, era possível
deixar algo que noutros lugares nem sempre é possível. Então, nós tivemos uma alegria muito grande quando mentalmente pedimos ao nosso amigo espiritual, que foi o maior confidente do Chico Xavier, que, se possível, lá do plano espiritual, ele nos mandasse o prefácio da obra. E para a alegria infinda do nosso coração, ele, o Elias Barbosa, em espírito, nos manda o prefácio. É o mesmo que antes de escrever esse livro, de agora, o Evangelho na Periferia, nós tínhamos biografado. Pessoa que nós tivemos a honra de conhecer de dentro da nossa casa, considerava meu pai como o pai dele, amigo íntimo do Chico, com quem nós também tivemos a oportunidade de conviver. Então, Elias Barbosa, do plano espiritual, nos manda o prefácio do livro. Então, aquilo foi muito importante para nós, isto foi muito importante, porque pressentimos que podíamos validar, então, a obra. Para nossa alegria, isto foi feito. E uma das coisas que ele escreve lá no prefácio, está descrito aí, né? Descrito aqui. Admiro a sabedoria simples e perfeita do Divino Mestre Jesus, que, quando encarnado, dando curso à sua missão de nos trazer a segunda revelação, embalada pela Boa Nova, partiu rumo às periferias da Judéia, buscando entre pessoas simples e pobres de espírito, colaboradores que se fizeram discípulos e que, após sua desencarnação, seguiram como apóstolos no trabalho grandioso da divulgação e disseminação do Evangelho no mundo conhecido de então. Esse prefácio caracteriza a obra e a justifica, não é? E nós, inclusive, nós colocamos essa imagem só para configurar essa simplicidade que nós falamos, que nasce com Jesus. Quando ele, na manjedoura, né, escolheu estar lá na manjedoura. Não é? Esse é um aspecto que nós queremos mostrar sempre nesse livro. A fala de Jesus era mais singela. Os seus costumes eram compatíveis com o costume da época daquele povo simples. Todas as passagens mostram Jesus retirando daquelas simplicidades todas as suas parábolas, todos os seus ensinos, fazendo da simplicidade os encantos da evolução. Porque simplicidade não pode significar falta de conteúdo, não é isso? Mas é a forma exata de qualquer coisa onde nada sobra. Não passa, não falta, nem excede. Então, os costumes de Jesus confundem com aquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. A simplicidade do bem, nem sempre imaginada por nós, precisa estar assentada dentro de nós. E Jesus disse mesmo que gostaria de estar com os pobres de espírito. Quando a gente lê no Evangelho sobre os pobres de espírito, a gente ainda tem dificuldade de entender. Porque, visto a pobreza como algo que falta, não como algo progressivo, ser pobre, o ideal não era ser rico de espírito, mas de qual riqueza que Jesus estava mencionando? É interessante, então, nós compreendermos isso. Quem eram mesmo os pobres de espírito? É dessa pobreza onde caracteriza a falta de alguma coisa, a incompletude de alguma coisa? Não, não é bem isso. E nós procuramos explicar isso no livro. Naqueles lugares estava o homem pobre de espírito, nas alusões do próprio Cristo, que assim os considerava. Ou seja, criaturas desprovidas das vivaldices do homem vivaldino, que, alucinado pelos interesses materiais em cada coisa, faz da sua posição social a esperteza nos interesses imediatos.
Os vivaldinos são corruptos. Os vivaldinos massacram. Os vivaldinos perdem o sentimento e, por determinadas situações, são capazes até mesmo de negociar os seus entes mais queridos. O vivaldino é aquele que, aos poucos, a ambição vai tornando-o vesgo ante o crescimento espiritual. O vivaldino, aquele que não é pobre de espírito, que não é aquele espirituoso no sentido de enganar, aos poucos os seus horizontes vão se limitando cada vez mais, e a perspectiva de aceitar os ensinos sagrados do bem, de entender aquilo que é bom e ver no semelhante, seja ele de qualquer forma que ele for, como alguém que deve ser distinto para nós. Os vivaldinos não são capazes de perceber em nenhum momento a importância do semelhante, a importância do próximo. Então é interessante a gente observar isso e, na medida certa, compreendermos o que é que Jesus foi buscar, que nós também podemos buscar. A questão 125 do Livro dos Espíritos nos diz que ele é o modelo. Então, seguir os passos de Jesus significa buscar os mais necessitados. Ou, quando não, estando com eles em qualquer situação, nós podemos considerá-los importantes como nossos irmãos. Então, nós espíritas, nós não temos desculpa. Oportunidades para a elevação através daquele que porta o que eu preciso, aquele que tem a matriz que eu necessito, porque a simplicidade dele e a própria necessidade dele é e deve ser o painel distinto a ser trabalhado com carinho, porque depois da vida, o maior presente que Deus nos dá é o semelhante. Portando ele o que ele portar. O que ele porta é sempre aquilo que eu necessito. E é por isso que num dos introitos, que faz parte da metodologia editorial, né, da metodologia de edição do livro, nós dizemos mais ou menos assim, talvez eu não lembre, porque é tanta coisa que a gente escreve, mas diz mais ou menos assim, que o espírita que, por mais operoso, não conhecer as realidades de uma periferia, ainda, de alguma forma, está um tanto cambeta no que diz respeito a conhecer a verdadeira essência para a sua transformação. Todo mundo aqui sabe o que é cambeta? Alguns talvez possam não saber, que é uma palavra um tanto antiga. Cambeta é quando a pessoa anda, por exemplo, e pende para um lado. Então, é questão de equilíbrio. Então, amar e instruir é que nos dá o equilíbrio. E o verdadeiro amor se completa quando nós, pelo menos, conhecemos a necessidade real do outro para podermos nos modificar. A ideia dos postos de auxílio nos centros espíritas foi algo extraordinário. Seria, por acaso, o Evangelho estar lá colocado que nós devemos procurar os infortúnios ocultos? Aí eu me lembro, até vale dizer isso, um dos ensinamentos que o Chico nos passava. Porque alguém pode falar assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho tanto problema na minha casa, lá na minha casa mesmo eu faço caridade todo dia, sei porque não sabe. Mas há uma diferença. A caridade de situações que nos acompanham, elas têm uma característica diferente no nosso plano reencarnatório. Aquilo que obrigatoriamente nós temos que passar, realmente tem um sentido, tem um peso na escala da nossa evolução. Mas há determinadas situações que vão depender um tanto mais de propósito e de boa vontade. Neste livro, o Evangelho na Periferia, quem lê-lo vai entender direitinho isso, porque o livro
no fundo, nasce de aconselhamentos do senhor Francisco Cândido Xavier. Então, ali, a gente compreende aquilo que o Chico disse. É lá, quando ele chegou a dizer-nos, muitas vezes você vai chegar numa periferia e imaginar que aquelas pessoas não têm nada a ver com você pela diferença da posição social, das suas posições sociais. Mas, muitas vezes, você caminhou, eles estão naquela condição, porque você os fez ficar assim. E às vezes foi um filho, às vezes um pai, e você os esqueceu, pelos enganos da vida, você os esqueceu, simplesmente pelas ilusões, por faltar-lhe certos tipos de afeto. Então, é importante nas nossas concepções entender o seguinte: ir num lugar desse, uma periferia, e compreender que a partir do nosso sorriso, do nosso estender de mãos, do nosso abraço, da nossa palavra amiga, nós já estamos deixando alguma coisa significativa para essas pessoas. Sem contar que algum apoio material também que possamos levar. Mas eu estou apenas tentando mostrar que ali o que deixarmos é como se fosse uma semente que está sendo deixada num canteiro mais fértil, mais significativo. Então é interessante a gente despertar para esse tipo de sentimento, para que a gente entenda os chamamentos de Jesus. E um deles é sagrado nesse sentido. O que fizerdes ao mais pequenino da terra, é a mim mesmo que o fazeis. Então é interessante, as lições do Evangelho, as mais belas, são estas que colocam-nos, não é, frente a frente com aqueles necessitados. Como exemplo da lição dos infortúnios ocultos, quem aqui lembra daquela senhora, né, que visitava alguns textos do Evangelho, algumas traduções traz mansarda. Aquela mulher visitava aquela mansarda, aquele lugar simples, né? É uma descrição maravilhosa de como fazer caridade. Então é preciso, mas observemos o seguinte: quantas vezes, é muito triste falar isso, quantas vezes a pessoa enxota do seu comércio, da sua loja, ou mal atende, corre e sobe o vidro do carro, porque um menino vem pedindo, e a gente estou generalizando, não sente bem da criança maltrapilha, suja, que não tem nem onde tomar banho. Já ouvimos de pessoas condenar, chamá-las de malandras, mas nunca percebeu e foi capaz de imaginar, por uma simples consciência, e entender, por que será que uma criança, tão criança, é capaz de deixar o seu lar, que por pior que fosse, é a sua casa, para viver na rua? Por acaso, estar ao léu, morrendo de frio, passando fome, seria mais compensador, mais confortador do que estar dentro da sua casa, ao colo da sua mãe? E aí nos lembramos de uma passagem, para a gente cada vez mais lembrar e entender o sofrimento de uma criatura, de um menino que nunca teve um colo, igual àquela criança que, quando a recebemos e aos poucos fomos inserindo-a no trabalho da nossa casa na periferia, e ao perguntar-lhe, parecia que alguma coisa ele não tinha coragem de dizer, porque ele não ia para a sua casa, até que ele confessa que ele era muito pequeno e não tinha forças, e ele não dava conta de ver o seu pai abusando da sua irmãzinha. É importante, pois, meus irmãos, de alguma forma, dar uma mexida nesse coração duro que às vezes nós temos. Buscar a compreensão de situações que existem, e se existem, dizem respeito ao nosso estágio, nós temos que aprender a conviver com elas. Então é nessa perspectiva
que nós estaremos sempre imaginando que o dia que nós formos capazes de tratar uns aos outros da mesma forma, aí sim nós estaremos no mundo de regeneração. Que nós questionamos isso, mas quanta distância ainda existe para nós chegarmos lá, não é? Então é importante que possamos entender essa parte também que está no livro, e também parte do prefácio do nosso amigo Elias Barbosa. Em nossos tempos de transição planetária, a palavra de ordem para todo espírito é a reforma íntima. E a educação evangélica é fundamental. É essencial adaptar os métodos pedagógicos à realidade psicossocioeconômica do público-alvo. Ele coloca isso porque o livro trata disso também. O livro traz metodologias para nós aplicarmos. E informações interessantes no que diz respeito às políticas públicas e o trabalho que o Espírito realiza. Vou passar-lhes uma novidade, talvez seja novidade para vocês. Vocês sabiam que a maioria das políticas públicas desenvolvidas nos governos nasceram do movimento espírita? Pouca gente sabe disso. Eu acho que dá tempo, vou contar uma historinha, um fato concreto. Eu não vou mencionar nome não, poderia. Mas um assessor espírita, um sujeito muito influente, trabalhava junto ao um dos governadores, aqui em Goiânia. E um dia o governador chegou perto dele: ô fulano, falando com esse assessor espírita, me diz uma coisa, qual é a política que os espíritas adotam? Porque vocês são muito interessantes. Vocês não exigem nada, fazem muito sem pedir nada em troco. Vocês não pedem nada para o governo e fazem tudo. Qual é a política? O assessor, utilizando de uma certa psicologia, falou assim: dessa política o senhor não entende, não. É mexer com os brilhos. Se falar para um governador, esse pessoal, eles são meio, não é? Se julgam, né? O povo vai botando as idolatrias, né? Vai botando o pessoal achando que são deuses, sem que isso seja uma maledicência. Mas então, ele insistiu, ele falou assim, não é porque essa política ainda não foi implantada totalmente na Terra. Mas que política é essa? Ele falou: a política do amor. Para entender a importância disso tudo e fazer do jeito que nós fazemos, é preciso ter amor. Então é importante que nós, veja bem, passarmos pela Terra sem termos essa oportunidade de conhecer realmente aquilo que se coloca como sendo o painel mais distinto, mais importante, que contém tudo aquilo que é mais significativo para a nossa transformação. Nós não podemos deixar isso passar, não é? Nós precisamos ter essa compreensão que faça com que nós, definitivamente, vamos aprender a lidar com os diferentes. Isso é tão necessário nos dias de hoje. De fato, há situações que a gente, às vezes, nós temos dificuldades de aceitar certas criaturas. O preconceito é inato em todos nós. Não existe nenhum de nós que não tenha um certo preconceito ainda. Isso faz parte das nossas almas. Nós precisamos ir acabando com isso só através da convivência, porque é tão interessante também. A gente aprende lições com estas criaturas. De repente a gente encontra as criaturas com uma resiliência, com uma forma de ver, com uma capacidade de ressurgir das cinzas e exemplificar para nós, debaixo do maior sofrimento, sorrindo no momento em que nós estamos simplesmente acabrunhados pelas coisas mais simples das nossas existências. Então é importante dar uma remodelada nas nossas perspectivas, para que, de fato, o semelhante, o próximo, seja a minha meta. Nós aprendemos, a dica maior é essa.
Jesus deixou isso como receita. Analisemos bem isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é a grande dica, é a solução. Se nós temos a receita, nós não podemos voltar para o plano espiritual e dizer que nós não sabíamos. Porque é isso que acontece com a gente. Nossa, mas eu não tinha percebido, eu não sabia que era assim. Não, nós já sabemos. Não podemos ter desculpas mais. Então, que isso configure dentro de nós, na nossa alma, como algo a ser buscado e entender o seguinte. Para finalizar, me vem à alma a necessidade de levantar a importância do nosso próximo. O próximo é a matriz do que eu preciso. Sem o próximo, eu não tenho perspectivas de evolução. Aquilo que realmente eu imagino ser a minha necessidade, não está em mim, está no próximo. O próximo é portador da bênção divina, porque é nele que se insere as necessidades que eu tenho. Sem a convivência para o bem, sem buscar a transformar e oferecer o melhor de nós, nós não cumprimos o papel. Como eu dissera, depois da vida, o próximo é o maior presente para cada um de nós. Mas, para finalizar, vou até terminar cedo, hein? Para finalizar, eu vou contar um dos casos. Na parte final do livro, que hoje é o último livro, o Evangelho na Periferia, tem vários casos reais. Vou contar um deles. Fatos reais. A menina, morando numa cidadezinha, Monte Carmelo, nossa terra. E há uns décadas atrás, as coisas mudaram muito, viu, pessoal? Eu me lembro muito, quando jovem, ainda, as influências do coronelismo. É uma influência muito forte mesmo. E a menina era uma dessas, filha única, linda, a menina. Filha única, criada como um verdadeiro bibelô. Tudo o que ela queria, os pais só faltava adivinhar o que ela queria. E ela, crescendo desta forma, muito admirada, muito bela, filha de coronel, ela, um determinado dia, porque quem conviveu aqui na época dos bailes, muita gente vai falar que não lembra, né? Porque tem muitos anos isso mesmo. Mas muitos aqui já conviveram em baile. No interior, pelo menos, era o que tinha, né? Era o xodó. As mulheres desfilavam, imagina, era uma coisa impressionante. Era o local onde as mulheres derramavam suas vaidades. E a menina queria ir num baile. E viu na televisão que estava montando, televisão de Uberlândia, um sapato muito chique. E ela falou, eu quero esse sapato. Se falou, o pai já correu, mandou, né, um dos agregados lá, por certo, vai lá e busca o sapato para minha filha. Quando chegou não tinha mais. Essa menina desesperou, deu chilique, blasfemou contra Deus, por causa de um sapato. A amiguinha dela, a única amiguinha que ela tinha, era espírita, da mocidade espírita. Se quando eu ia delas, as coleguinhas no ginásio, no colégio e escola normal Nossa Senhora do Amparo, falava assim para ela, não sei como é que você aguenta essa filhinha de coronel, essa menina é um entojo. Todo mundo se afastava dela. E essa menina, que hoje é minha cunhada, não é? Por ser espírita, por certo, pensou, gente, eu gosto tanto dela, talvez afinidades do passado, e ela precisa tanto, ninguém gosta dela, e fez uma oração para ela e recebeu intuição. Aí chegou perto dela, fulana, no sábado agora, a mocidade tem um trabalho lá na Lagoinha. Não é aqui não, aqui tem Lagoinha, lá na minha terra também tinha uma Lagoinha. Mas o que tem de novidade lá? Não, para você vai ser grande novidade. E aí, ela falou, então eu vou, não tenho o que fazer mesmo. Eles eram muito católicos. E aí ela vai. E aí a gente faz um contraponto literário, né?
para mostrar que ela começou a achar diferente, porque o pó não era mais a fuligem do asfalto, e era pó mesmo, que ela era terra. Ao chegar, ela depara com aquele quintal, um arame estendido, uns farrapos ali colocados como se fossem roupas. Uma privada fétida, algo, quer dizer, como é que a gente chama um reguinho? Tem um nome. Onde corria a água ali, as coisas fétidas também, a céu aberto. Um cômodo, simples cômodo, um pequeno barraco. Uma cama de casal com um homem paralítico lá em cima. 5 crianças, a única cama ali onde dormia 5 criancinhas e o casal. Um caixote ao lado com alguns talheres, uns 4 ou 5 talheres. Uma cuia e mais alguns pratos, nada mais que isso. Pela primeira vez, a menina ficou surpresa. Por certo, ela não sabia que as pessoas sofrem. E desta vez blasfemou contra Deus, mas de forma diferente. Mas como que pode existir pessoas assim e Deus permite? Não tem explicação. Aí a minha cunhada disse para ela, tem, porque para tudo tem explicação. Ah, mas então me explica. Ela usou de psicologia. Você não tem condição de entender. Só os espíritas, na medida que estudam, vão compreendendo isso. O porquê dos sofrimentos. Se você quiser, você vai à mocidade, você vai aprender. A menina modificou a partir dali. O impacto que a periferia nos traz. A oportunidade da transformação que faz com que o nosso sentimento modifique. Quantas pessoas são do jeito que são, porque não tiveram oportunidade de ver realmente qual é o sofrimento das pessoas. Então é nesse sentido que nós ousamos trazer o livro de orientações que nos foram passadas por Francisco Cândido Xavier. Então, nós tivemos a satisfação de redigir o livro. Não é? Antes, como eu dissera, nós tínhamos escrito esse livro do Dr. Elias Barbosa. Quando eu terminei esse livro, sinceramente, e pela alegria, por conhecer bem os fatos e os depoimentos os mais idôneos possível, eu tive a impressão que eu estava melhorzinho. Em termos de exemplificação, algo raro. Nós trabalhamos na Federação Espírita do Estado de Goiás, no setor de registro e memórias, com a responsabilidade de resgatar a memória do movimento espírita no Estado, e temos várias e várias biografias. Mas essa aqui, bom, não é apenas uma propaganda do livro, não. Pode até fluir como propaganda, mas eu estou falando a verdade. Esse outro aqui, esse livro aqui, ó, é para quem quiser estudar mesmo. A Peregrinação do Verbo. Ele traz uma tese, praticamente, a abordagem de um assunto inusitado, sobre o desenvolvimento da mensagem. Ou seja, desde quando nós somos preparados no plano espiritual, ainda no dizer de André Luiz, como infraespirituais, quando começa a formação da nossa capacidade para a fonação, começamos daí até chegar aos dias atuais, com todo o desenvolvimento da mensagem, com situações muito importantes, muitos dados, né, muitas informações no transcorrer de todo esse caminhar da mensagem, desde quando foi possível as primeiras letras, as decifrações primeiras, né, apontamos muitos números, muitas estatísticas, para poder informar a respeito do desenvolvimento dessa peregrinação do Verbo. Esses dias, Fábio, eu fiquei muito feliz, porque a Federação Espírita do Brasil, a Federação Espírita Brasileira, está vendendo o livro. Bom, pessoal, eu sei que
A palestra envolve não apenas o objetivo do evangelismo, não é? Hoje nós aproveitamos para falar das nossas obras, mas eu espero que de alguma forma tenha ficado alguma coisa que sirva para a nossa transformação. A parte que eu menos gosto, mas deixa eu explicar, faço questão de explicar isso. Todos os livros, a edição está paga, mas o que nós estamos arrecadando com a venda dos livros é justamente para o setor de registro e memória da federação, porque nós estamos com a incumbência de, no ano que vem, é uma loucura esse esforço nosso, para podermos criar uma espécie de museu digital. O espaço memorial digital, que nós já temos, as coisas já estão sendo encaminhadas, já temos o cômodo, já temos tudo lá. Então, o recurso, a colaboração de vocês, a destinação é para isso, viu? Então, eu sou obrigado a prestar contas, naturalmente, para a federação, não é? E aqueles que quiserem colaborar, eu costumo dizer assim, eu não posso dizer que eu vou dar autógrafos para vocês, porque quem autografa é Divaldo, esse pessoal, né? Mas tem gente que gosta, e a dedicatóriazinha eu farei com muito gosto. Gente, muito obrigado, viu, pela atenção, por ter me ouvido. Muito obrigado. Convido a todos neste momento a fechar os olhos, colocando a imagem do nosso Mestre Jesus na mente, expondo os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas enfermidades, mas deixando perceber também, aos olhos do Mestre, as nossas qualidades, as nossas benfeitorias, o amor que direcionamos a todos. Mestre Jesus, que a sua luz possa nos envolver nesse instante, trazendo o recurso que necessitamos, que alivie as nossas dores, as nossas angústias, que abre os nossos olhos para melhores caminhos, que ilumine esses caminhos, abrindo as portas, permitindo que a caridade chegue até nós, mas que também possamos buscar aos irmãos necessitados. Fazendo assim, Mestre Jesus, a sua vontade, seguindo os seus exemplos, os seus ensinamentos, permitindo que a nossa luz interna brilhe, alcançando a todos à nossa volta. E assim, com esse trabalho contínuo, algum dia possamos alcançar a vossa misericórdia. Mestre Jesus, que o teu amor e a tua luz possam nos amparar, agora e sempre.